Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Amém? Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Então vamos ficar de pé e vamos celebrar a fidelidade, a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, e nós vamos já estamos na presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz: onde houver 2 ou 3 reunidos, em nome dele. Ele está e Ele está aqui, amém? Digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, nós vamos declarar: meu Jesus Salvador, aleluia, glória a Deus. Meu Jesus Salvador.
qual possamos ser salvos. Só Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se colocou completamente dependente, obediente nas mãos do Pai. E o Pai o exaltou acima de todo nome. Deu a Ele nome qual todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. Tu és Jesus. Portanto, que não passe de nós. Queremos ser esses adoradores que o Senhor está encontrando nessa manhã. Que suba como incenso agradável diante de Ti. Que não passe de nós a nossa vida. O Seu Espírito, tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante que parte, venha sobre nós e realize o Seu querer. Que não passe de nós. Que não passe de nós. O Seu Espírito, tudo o que foi dito a nós, venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante oração, que parte, venha sobre nós e realize o Seu querer. Que nós adoradores queremos saciar o bendito louvor em nossas vidas, do meu Que todas as áreas das nossas vidas, Senhor, possam ser impactadas por este amor e possam responder positivamente a este amor através de atitudes que comprovem este amor, atitudes que comprovam corações rendidos a este amor. Esse Deus que nos ama e que por nós se entregou, que todas as áreas da nossa vida possam ser realmente uma canção de louvor, um hino de louvor e de gratidão a Ti, porque a Tua bondade e a Tua misericórdia têm nos seguido todos os dias, e que nós possamos, na prática, viver, declarar com as nossas ações, com o nosso andar, com os nossos relacionamentos, essa bondade, essa misericórdia que nos segue todos os dias. Te amo, Deus, Tua graça nunca vai. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde
ligado, né? Deixa eu ver se eu boto aqui. Esse negócio aqui. Vamos lá, meus queridos irmãos. Glória a Deus, bondade e misericórdia nos seguindo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Gênesis. Ainda vamos falar. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua alegria, pela tua graça que é derramada sobre nós nessa manhã. Oh, aleluia. Gênesis 16. E a gente está falando aqui sobre Agar, a gente já tem falado sobre Agar e a gente vai falar nessa manhã mais uma vez sobre ela. Então, vamos abrir lá em Gênesis 16. Para quem ainda não conhece a história de Agar, a gente vai passar rapidamente para que a gente possa trazer o que o Espírito Santo de Deus quer falar nessa manhã aos nossos corações. Amém? Sarai, mulher de Abrão, não havia conseguido lhe dar filhos. Tinha, porém, uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: o Senhor me deu filhos. Vá e deite-se com a minha serva. Talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Então Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai, então, mulher de Abrão, tomou Agar, a serva egípcia, e a entregou a Abrão como mulher. Isso aconteceu 10 anos depois que Abrão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sarai, sua senhora, com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: você é o culpado da vergonha que eu estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu. E Abrão então respondeu: Agar é sua serva, faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou mal, que por fim fez Agar fugir. O anjo do Senhor então encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água junto à estrada de sul, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde vai? Vai. E ela disse: eu estou fugindo da minha senhora Sarai. Respondeu ela. Então o anjo do Senhor disse: volte para sua senhora, sujeite-se à autoridade dela. E acrescentou: eu lhe darei tantos descendentes que será impossível contá-los. O anjo do Senhor também disse: você está grávida e dará à luz a um filho. Dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Seu filho será um homem solitário e indomável como um jumento selvagem. Levantará o punho contra todos e todos serão contra ele. Sim, ele viverá em franca oposição a todos os seus parentes. Então Agar passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de: tu és o Deus que me vê. Pois tinha dito: aqui eu vi aquele que me vê. Então, não apenas ela vê, né, e reconhece, mas ela tem também essa experiência profunda mais uma faceta do caráter de Deus, porque diz aqui que ela passou a se referir ao Senhor por outro nome, né? Então, provavelmente ela já tinha, né, algum conhecimento de Deus ali na casa de Abrão e Sara. E ela diz: eu vi aquele que me vê. Por isso aquela fonte fica entre Cades e Bered recebeu o nome de Belarrói. Assim Agar deu um filho a Abrão e Abrão chamou de Ismael. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Então, antes que a gente vá para um outro capítulo, vamos nos ajustar um pouco a esse tempo, a essa história aqui, né? Para nós parece assim um pouco estranho, né, que a Sara, vendo que não pudesse ter filhos, então ela vai e sugere a Abrão que entrega a sua serva para que dela viesse então a descendência. No entanto, Deus tinha feito a promessa a Abraão e Sara, não é? E era Deus o responsável de cumprir essa promessa. Mas naquela época não significa, gente, que isso fosse
a vontade perfeita de Deus e que Deus estivesse concordando com isso. Não. Mas naquela época era o costume de que, durante o casamento, a mulher, ela tinha como que obrigação dar descendentes, né, para o seu marido. Então, era o papel da mulher gerar filhos. Quando essa mulher não podia, naquela cultura, ter filhos, ela então teria que providenciar, através das suas servas, aquela então que geraria para ela um filho. Então isso significa que, ao Agar ter Ismael, Ismael passaria a ser filho não de Agar, mas filho de Sara. Então, dando assim descendentes, né, tirando dela o opróbrio, a vergonha, né, da esterilidade, e dando então, no caso a Abrão, a possibilidade dessa descendência. Então vocês imaginem a cabeça, né? A Sara, a gente entende nesse contexto aqui, por que ela vai dizer, olha, o Senhor me impediu de ter filhos, então vai e deite-se com a minha serva, porque isso era o costume, né? Já que ela não podia ter, mas ela tinha uma serva, então essa serva seria, né, aquela que daria para ela também um filho que seria descendência, então, que perpetuaria, né, a descendência. Mas imaginem Agar. Então, Sara estava no momento em que ela viu como saída para o seu problema Agar, né? E ela não questionou e não hesitou em usar a sua serva para fazer cumprir aquilo que Deus tinha dito e tirar dela aquele opróbrio. No entanto, Agar não tem nenhum direito à escolha. Primeiro que Agar, na andança de Abrão pelo Egito, ela é tomada por escrava. Então já começa assim. Ela é retirada do seu povo, ela é retirada da sua família, ela é retirada dos seus costumes, dos seus parentes, ela é retirada. E ela sai, então, como escrava para a casa de Abrão e de Sarai. Agora ela se vê envolvida numa outra questão, porque o problema não era dela, o problema não era com ela, não é? O problema era entre Sara e Abrão. Aliás, não era nem um problema, Abrão tinha recebido uma promessa e ele precisava estar pacientemente esperando pelo Senhor. No entanto, a Sara começa a ver o tempo passar, começa a ver os dias passarem, os anos passarem, e ela diz, olha, eu não vou conseguir fazer cumprir essa promessa. E sempre que a gente quer dar uma mãozinha ao Senhor, a gente acaba entrando, né, em complicações. Deus é Deus e nós precisamos aprender a deixar Deus ser Deus na nossa vida, nos colocarmos sob a autoridade, né, dele, no seu tempo, do seu jeito, do seu modo, para a sua glória e também para o nosso bem. Porque a gente vive também num tempo de muita impaciência, a gente não tem paciência para esperar, a gente já quer tudo para ontem, não é? Mas Deus tinha feito a promessa e Deus é responsável para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então era Deus que faria e Deus é muito sábio. Ele não chega atrasado, nós é que somos impacientes. Nós é que achamos que Deus está se atrasando, que Deus esqueceu de nós, que Deus não vai cumprir. Mas Deus, a partir de Jesus, nós vemos isso. Paulo vai dizer, na plenitude dos tempos. Nós precisamos fazer aquietar a nossa alma, esperarmos a plenitude dos tempos, porque a gente às vezes quer apressar as coisas. E a gente sabe, não é, que uma criança nascida fora do tempo é uma criança que vai vir com problemas, não é verdade? Então tudo tem um tempo certo, tem uma estação certa, né? Tem um modo certo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então na plenitude dos tempos, Jesus veio. Mas Abrão e Sara então decidiram. Agar é a vítima das circunstâncias. Agar não teve opção de dizer não sairei da minha família, não sairei
da minha parentela, não sairei do lugar onde eu nasci para ser escrava de Abraão. Não, ela simplesmente é tomada, talvez tenha sido dada até como presente para Abraão e Sara. Agora se apresenta uma nova situação sobre ela, e ela também não tem direito de escolha. Mas, não é? Vamos nos colocar no lugar de Agar. Provavelmente, não é? Subiu o seu coração ela ser agora, que era uma escrava, não é? Tomar uma determinada posição, lugar de posição dentro daquela família. E provavelmente também os olhares de Abraão devia de ter sido mais atencioso, cuidadoso, porque afinal de contas ela estava gerando um filho dele, né? E o conflito naturalmente se instalou aí, porque você quer ver um conflito se instalar entre dois, é colocar um terceiro. Não é verdade? Não tem pacificação nessa relação. Tem conflito surgindo, nascendo aí. E não foi diferente ali com Abraão e Sara. E Sara então chega, né? E diz, olha, eu deixei, permiti, agora ela está me desprezando, e vê o que você vai fazer. Aí o Abraão diz, não, ela é sua serva, faça com ela aquilo que você quiser fazer. E deu total liberdade, carta branca. Então imagina como é que Sara ficou empoderada, né, sobre Agar. E como nós poderíamos dizer, né, colocou Agar no seu devido lugar. Só que ela se esquece de que Agar foi aquela solução que ela mesma procurou, não é verdade? Então, Agar agora se vê oprimida, né? Se vê perseguida, se vê realmente numa condição tão difícil, primeiro já estava grávida, não é? E a mulher quando fica grávida, ela fica mais sensível, não é? Ela fica mais vulnerável, ela estava numa condição de vulnerabilidade, ela não aguentou, assim como a gente, não é? Na menor pressão, a nossa tendência é querer fugir. E assim ela foi. Só que, veja bem, olha o cuidado de Deus por nossas vidas, o cuidado de Deus que a gente aprende aqui com Agar, com as pessoas vulneráveis, porque Agar estava numa situação de vulnerabilidade aqui, completamente grávida, né? Fugitiva, totalmente desnorteada, sem saber para onde ia, sem direção nenhuma. Mas ali naquele deserto, o anjo do Senhor encontra. E não chama de escrava, chama de Agar. Que coisa linda. Porque para Sara, ela não passava de uma escrava. Para Sara, ela não passava de alguém que iria solucionar o seu problema. Então, nesse ponto também, Agar se sente o quê? Usada. Já se sentiu usada? Já se sentiu usada e agora desprezada? É duro. É duro. Então, imagina a dor dessa alma a ponto do anjo dizer, olha, o Senhor ouviu o seu clamor angustiado. Então, a alma dessa mulher estava completamente dilacerada, porque ela estava com um filho que ela não tinha pedido para nascer, que não tinha sido fruto da sua escolha, mas ela estava carregando aquele filho, não é? Ela estava totalmente sem direção, totalmente vulnerável naquele deserto, mas ali naquele deserto o Senhor encontra e traz sobre ela aquele fôlego novo, tudo que ela precisava. Gente, é em Deus que nós encontramos fôlego novo para prosseguir. Muitas vezes nós estamos assim como Agar, sabe? Não vemos saída, não conseguimos enxergar o futuro e a nossa alma vai se angustiando, não é? A nossa alma, o nosso coração vai se apertando, mas nós podemos encontrar como Agar viu e sermos fortalecidas nesse Deus que nos vê e que nos chama pelo nome. Que coisa linda isso, né? Então, ele disse, volte para sua senhora, da onde você está vindo? E ele começa ali um diálogo com ela, e ele diz, não volte, sujeite-se a ela, porque eu vou dar a você descendente.
O que Deus começa a trazer aqui sobre Agar? Agar, olha, esse filho não vai ser de Sara. Você não vai entregar para Sara. Esse filho vai ser seu e eu trago sobre ele uma promessa. Porque ele também era filho de Abraão. E Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Então veja como é que Deus traz, né, a Deus de aliança, né, que traz a bênção também, embora ela fosse uma condição de escrava, mas a sua descendência, né, por fazer parte de Abraão, estava também sendo abençoada. E disse, você está grávida, dará à luz um filho, dê a ele o nome de Ismael, pois o Senhor ouviu o seu clamor angustiado, seu filho será um homem solitário, indomável, e aí Deus, né, o anjo do Senhor vem trazendo a esperança, a promessa, revigorando Agar, a ponto dela dizer, ai que maravilha, tu és o Deus que me vê. Ou seja, Agar poderia não estar sendo vista ou sendo invisibilizada por Sara, pelo próprio Abrão, que o Abrão diz, olha, faz, ela é tua serva, não quero nem saber o que você vai fazer, faz o que você quiser. Nós podemos, você já esteve nessa situação de ser invisibilizada pelos outros? Ou seja, você tem aquela sensação de ninguém está te vendo, nem aqueles que estão mais próximos, parece que ninguém percebe a dor, percebe a angústia da alma, percebe o seu sofrimento, mas nós temos um Deus que vê. Então, aqui, a Sara, a Agar, ela tem essa experiência com o Deus que vê, e nós precisamos aprender a primeira lição aqui, que a gente vê que cada provação, cada prova, cada luta, cada desafio que nós passamos é oportunidade para nós podermos desenvolver esse caráter amadurecido. Porque essa Agar que volta, não volta do mesmo jeito. A fé dela é fortalecida por esse Deus que vê. Ou seja, Agar está consciente de que ela está indo, mas não está indo fora. É invisível aos olhos de Deus. Muito pelo contrário, está sob, né, os olhos amorosos e cuidadosos de Deus. Então, essas lutas e essas provas, na realidade, elas vêm, não é para nos matar, mas para nos promover. Diga isso para o seu irmão, sua irmã. Essa luta não é para te matar, mas é para te promover. Amém? Para te promover. Agar, uma mulher sem direitos, mãe solteira, estrangeira, porque o nome Agar significa estrangeira, escrava, privada de tudo, da sua família, do convívio, do seu lugar de nascimento. Agora ela sofrendo a dor da rejeição, do abandono, da ingratidão, não é? Sem nome para sua senhora, porque a sua senhora a vê como serva, né? Como escrava. No entanto, ela tinha muito valor para Deus. E assim também nós temos muito valor para Deus. Agora a gente vai lá para Gênesis 21. E a gente vai ver aqui depois a gente só vai ver o nome de Agar, quando Paulo, no Novo Testamento, vai falar aos Gálatas sobre, não é, a escrava, sobre Agar e Sara, não é, que era representante da lei, exatamente. Então, só depois do Gênesis 21, a gente, né, no Antigo Testamento não fala mais sobre Agar, nós só vamos encontrar lá com Paulo. Então, vamos ver. Bom, Ismael nasceu, Ismael, né, Agar, de uma certa forma, cumpre, devia de ter sido uma alegria ali para aquele casal, não é? Que alegria não deve ter sido ali também para Sara, que alegria não deve ter sido para Abrão, né? Que tantos anos esperando uma criança e depois no fim vir, mas Deus tinha promessas sobre Sara, era sobre Sara que viria o escolhido de Deus, né? Isaac. Então, no devido tempo, a Sara engravidou e ela teve, então, Isaac. Aí a gente vai lá para o versículo 8, que diz assim, quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, e aqui a gente se desmame aqui,
provavelmente ele devia de ter de entre 3 e 5 anos, que era a idade em que a criança era desmamada. Então Abraão preparou, né? Abraão preparou, era o filho da promessa, não é? O outro era o filho da escrava, mas o Isaac era o filho da promessa. Então ele preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, lógico, né? Era o único, com todos os mimos, com todas as atenções, agora estava dividindo o espaço. Teve ciúme, e aí começou a caçoar, né? Já um adolescentezinho, já início sim, da adolescência, começou, como sempre, né? A mexer com o irmão. A Sara tomou as dores, não gostou, porque era o filho da escrava, né? E ela vai e diz para Abraão. Nesse momento, Abraão já tem o seu nome trocado e Sara também. Livre-se da escrava. Veja que o olhar de Sara sempre foi um olhar pejorativo, né? Sempre foi um olhar diminuindo a Agar. Livre-se da escrava e do filho dela. Veja que ela não dá nome nem a Agar e não dá nome também a Ismael. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaac. Abraão então ficou muito perturbado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a ele, não perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Por causa da aliança, então Ismael também estava sendo abençoado. Na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar sozinha uns 100 metros adiante, dizendo, não quero ver o menino morrer, disse ela chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu ali um poço cheio de água. E sem demora, então, ela encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Veja, Deus muda a nossa sorte, queridos. Só Deus para mudar, trazer mudança. Veja que Agar, né, tinha dado um filho, tinha sido um instrumento ali para sanar, para cobrir a vergonha de Sara. No entanto, né, a resposta, né, que ela tem é completamente contrária. Por quê? Porque Agar estava simplesmente confiante de que ela nunca mais teria que sair da casa de Abraão. Por quê? Porque uma vez que a serva gerasse filhos do seu senhor, ela teria que ser também ali provida, ela teria que ser também cuidada bem, ela não poderia ser mandada embora. Então Agar estava consciente, estava bem confiante de que a situação dela nunca iria mudar. Mas de repente a coisa, né, degringola. Queridos, nós não gostamos de ser mexidos, não é verdade? A gente não gosta de mudança, a gente gosta, né, de ficar naquele lugar, a gente não gosta de mexer. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, Deus é o Deus que faz mudanças, sabe? Que opera mudanças na nossa vida. E quando Deus opera essas mudanças, nós precisamos nos colocar com confiança nas mãos dele, sabendo que aquilo que Deus tem permitido não é para o nosso mal. Porque Deus não permite nada
palavra de Deus diz que Deus é fiel e Ele não permite a gente passar além daquilo que a gente pode suportar. E a prova não é para nos destruir. A prova é para nos promover. Então, as mexidas, os abalos, as mudanças que Deus quer fazer, mas quando Deus as faz, Ele faz para o nosso bem e para a sua glória. Então, por isso Deus disse a Abraão, porque Abraão ficou muito mexido, que ele sabia que ele não podia mandar a Sara embora. Ela tinha um filho dele, e ele tinha como culturalmente a obrigação também de cuidar, de providenciar, de trazer provisão também, cuidado sobre ela, amparo sobre ela. Mas a Sara diz, livre-se da escrava, não quero nem saber, a cultura está dizendo uma coisa, mas livre-se dela, dá um jeito aí. E Deus então vai e diz, Abraão, olha, fica calmo, fica tranquilo, eu estou no controle, pode fazer o que Sara está dizendo, porque eu tenho um plano. Deus tem um plano, queridos. Sabe, às vezes, Deus permite determinados movimentos para que nesses movimentos nós encontremos os tesouros escondidos da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor, tenhamos uma experiência mais aprofundada com Ele. Nós vemos aqui também e aprendemos que as crises, e nós estamos vendo isso na nossa nação com relação ali ao Rio Grande do Sul, as crises revelam o que temos de melhor, o que temos de pior. Essa situação estressante aqui, né, foi também um teste para Abraão e Sara. Porque eles, como Abraão, aquele que é o patriarca, né, o pai da fé, aquele que saiu a promessa, ele tinha a obrigação, não é? De estar cuidando e cuidando bem da sua serva, de abençoar. Abraão era o homem mais rico daquele Oriente. O que ele traz para... O que ele providencia para Agar? Uma vasilha cheia d'água, né? E os mantimentos. Gente, um homem riquíssimo. Podia ter colocado uma caravana, camelos, ter dado, né, uma provisão, porque ele sabia que era para onde que ela ia, para o deserto, não é? Mas não, veja. Então, gente, é muito linda a palavra de Deus, porque Deus não encobre também os erros, não é? Os defeitos dos seus personagens. Não, ele traz a vida como ela é. A vida como ela é. Então, da casa de quem a gente menos poderia esperar receber um tipo de atitude dessa, não é? A gente vai ver pessoas sem coração, pessoas sem misericórdia, pessoas sem, sabe? E quando a gente cantou aqui que não passa de nós, né? O teu espírito, e que geração de adoradores, gente, adorar ao Senhor não é só cantar, não. Adorar é um estilo de vida. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Porque se nós nascemos de novo, né, e o novo nascimento nos dá a participação no reino de Deus, esse novo nascimento tem que ser visto através das nossas atitudes diárias, dos nossos relacionamentos. Com certeza. Nós cantamos, a tua bondade me seguirá, mas a tua bondade me seguirá para quê? Para também me tornar um instrumento de bondade, de misericórdia. Nada daqui a gente está vendo aqui nesse texto, nessa história, a gente está vendo uma Sara bem dura, né? Olha, livre-se da escrava, porque, e pensando na herança, olha, ela não vai ter parte. Gente, imagina. Então, é assim, somos humanos, né? E os personagens apresentam também os mesmos problemas, né? As mesmas fraquezas, os mesmos problemas de caráter que nós vemos e muitas vezes nos escandalizamos, mas como poderia sair essa serva da casa de Abraão e Sara desse jeito? Jamais, né? Esse homem riquíssimo,
apenas um pouquinho de ar, uma vasilha de água, e não demorou muito para ela ficar sem provisão, não é? Mas, novamente, ela é encontrada pelo Senhor. Gente, olha, nós temos um Deus que é o nosso Pai. E quando temos a Deus como Pai, não ficamos sem provisão, porque Ele é o nosso pastor, é o nosso Pai, é aquele que cuida de nós, e como Davi nós podemos dizer, nada me faltará. Amém, queridos? Então nós podemos aprender com Agar o quê? Em primeiro lugar, declarar o que Salmo 118, 17 diz, não morrerei, porque Agar, nesse momento aqui, rejeitada, suas esperanças de cuidado tiradas, né? Totalmente acabadas. Então ela só via o quê? A morte. Mas o salmista vai dizer, não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor. Por quê? Porque Agar, talvez até nesse momento, ela tivesse esquecido da promessa de Deus, mas Deus não tinha se esquecido dela. Então, eu quero dizer para você e digo para mim, tem poço para ser aberto no meio do deserto. Amém? Tem poço, porque o anjo vai, traz com ela, começa com ela um diálogo, ele diz, não, o que você, eu ouvi o choro do menino, não tenha medo. Não tenha medo, por quê? Porque as circunstâncias não têm a última palavra sobre a nossa vida. Amém? Então tem poço para ser aberto no deserto. Tem porta para ser aberta no meio do deserto. Amém? Tem provisão de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para Ismael era muito grande. Então, aquelas provas também eram necessárias para que ele pudesse também experimentar da bondade de Deus. Amém, queridos? Deus é fiel. Deus, Ele é a nossa força. Ele é o nosso refúgio. Então, assim como Agar foi levantada, foi encorajada, foi restaurada, nós devemos aprender a receber a força que vem de Deus. O Salmo 46 diz o que? O Senhor, é o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Então, sabemos que por experiência pessoal, Deus concede, grande o quê? O que Deus trouxe para Agar? Conforto, segurança, porque o anjo diz, não temas, Agar, não tenha medo. Essa não é a palavra final, a morte não é a palavra final. Deus trouxe esperança para ela. Ele viu o coração de Agar, conhece melhor do que ninguém as nossas necessidades. E quando a gente percebe, com certeza, lá desde Gênesis 16, Agar percebe que ela é vista por Deus. O que acontece também quando nós temos essa experiência? A nossa fé cresce. Nós sabemos que não estamos sozinhos, porque no momento da crise, gente, o nosso inimigo aproveita a nossa situação de vulnerabilidade para dizer, acabou, você está sozinha, não tem ninguém. Olha para os lados e vê quem é que vai te ajudar. Ninguém. Mas nós não podemos nos deixar ser levados por essa mentira e nos deixarmos, sermos embrenhados e enlaçadas e amarradas pelo desânimo. Amém? Porque Deus nos vê. Nós precisamos aprender com Agar que o cuidado, a preocupação que Deus demonstra com a necessidade dos mais humildes, dos vulneráveis. Aquele que podia ter mandado Agar com uma boa escolta, com uma boa provisão, não fez. Mas não importa. Importa que Deus vê, a nossa provisão, a nossa suficiência vem de Deus. Ele é a nossa fonte. Amém? Muitas vezes a gente coloca num cônjuge, a gente coloca numa profissão, a gente coloca no nosso salário a nossa esperança, não é? Mas nós precisamos saber que a nossa provisão vem do Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Deus nos olha com olhos de amor e de cuidado. Por isso, não temeremos. Não temeremos.
o anjo disse a Agar, não temas, Agar. Deus ouviu o menino chorar e dali onde ele está, levante-o, anime-o, pois farei dele descendentes, dele uma grande nação. Então, queridos, Deus vai fazer florescer o nosso deserto. Amém? Diga para o seu irmão, Deus fará florescer. Tem tesouros escondidos da graça de Deus, da provisão de Deus. Amém? Deus, o Filipenses disse o seguinte, certa vez, um Deus sábio o suficiente para me criar e criar o mundo em que vivo, é sábio o suficiente para cuidar de mim. Aí a gente lembra daquele louvor, né, do Kleber Lucas, que diz, Deus cuida de mim, a sombra, eu preciso aprender. Como nós precisamos aprender, porque a gente está todos os dias, não é? Todos os dias a gente é a oportunidade da gente crescer na nossa fé, no conhecimento de Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus. Porque sabe qual é o propósito final e maior de tudo isso? Conhecer a Deus. Ontem achei muito interessante a oração que o Carlos fez na nossa reunião. Ele disse, olha, nós buscamos, não é? Oramos pelas bênçãos, mas o melhor é o abençoador. Então Deus está sempre pronto para nos abençoar, mas o melhor não é a bênção. O melhor é nós nos aprofundarmos no conhecimento desse Deus que não falha, desse Deus que não nos decepciona, desse Deus que Jó disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então nós precisamos ver esse Deus que nos vê, enxergá-lo em todas e quaisquer circunstâncias da nossa vida. Por mais difíceis que elas possam parecer aos nossos olhos, nós precisamos enxergar com os olhos da fé e ver que Deus está operando coisa nova. Amém? Olha, quando eu estava preparando essa palavra, isso veio tão forte. Deus está preparando coisa nova. E não é à toa que nós estamos no primeiro domingo de junho. Coisa nova, tem coisa nova vindo aí para você. Tem coisa nova vindo para nós. O nosso deserto vai florescer. Deserto é lugar de frio, de calor, de areia, de escassez, de sequidão, né, de desespero, de morte, de ausência de vida. Mas neste deserto, Deus vai revelar a sua glória. E esse deserto não é um ponto final, é uma passagem, né? E nós vamos chegar à terra prometida. Então, nesse deserto, nós precisamos crer e nos apropriarmos das promessas de Deus. Precisamos deixar que Deus abra os nossos olhos, porque o poço estava bem do lado, mas a morte tinha encoberto, não é? A derrota, o vitimismo tinha encoberto Agar de tal forma que ela não enxergava que estava ali do lado dela, mas Deus, na sua misericórdia e graça, abriu os olhos de Agar e ela pôde ver o poço. Então, Deus tem visão nova para nós, para que a gente possa enxergar, não com os olhos naturais. Os olhos naturais vão dizer, acabou, não tem saída, não tem solução, não tem escape, mas os olhos da fé vão declarar, não, eu sei que o meu Redentor vive. E ele tem tesouro escondido nessa situação, tem coisa nova. Por isso Jesus está dizendo, o anjo disse a ela, não temas. Jesus está mudando os tempos, está mudando as estações, tem algo novo surgindo. Tem algo novo surgindo, tem algo novo surgindo. Diga para sua irmã, para o seu irmão, tem algo novo surgindo. Nós não estamos vendo, mas Deus está, Ele é o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Por quê? Porque quando Deus nos faz cessar o choro, Ele traz um óleo de alegria, Ele traz coroa ao invés de cinzas, Ele traz veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Quando Deus faz cessar o nosso choro, Ele traz dupla honra, é o que diz Isaías 61. Deus tem dupla honra para nós, amém? Ele é o Deus que tem feito essa aliança eterna conosco, por isso, não temas.
porque você não vai morrer nesse deserto. Não temas, porque o deserto é apenas um lugar de passagem. Não temas, porque a provisão até pode ter acabado, mas Deus vai enviar o sustento que você precisa. Vocês lembram de Elias, lá junto ao Querite? Secou, não é? A provisão daquele momento secou. Por quê? Porque Deus tinha uma estação nova. Às vezes a gente não entende porque determinadas coisas na nossa vida seca, porque Deus quer fazer coisa nova. Deus não queria que permanentemente Elias ficasse ali, junto ao Querite. Não. Mas era tempo de seca, enquanto tinha, não é, a água fluía dali, daquele ribeiro, Elias foi abençoado, mas teve um momento que secou. Secou. Por quê? Deus queria mover Elias para Sarepta, para a viúva, né? Para que ele experimentasse ali a provisão da viúva. Não, a provisão de Deus. A provisão de Deus. Então, querido, se alguma coisa vier secar, não se preocupe, porque a sua provisão vai vir do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus? Não fique. Se abra. Nós precisamos nos abrir às mudanças. Nós ficamos muito parados, conformados naquela situação. Mas Deus quer trazer coisa nova para nós. Não temas, porque Deus tem ouvido o seu clamor. Porque Deus está entrando com a resposta na sua vida. Amém? Agora, queridos, deserto não é lugar para a gente morrer, porque quem morre no deserto é gafanhoto, né? O que o anjo de Deus disse a Agar? Agar, levante-se, ergue-te e anima o menino, porque eu vou fazer dele uma grande nação. Então, deserto não é lugar para a gente ficar se lastimando, se vitimando, não é? Se fazendo de coitado, de coitada, caído, derrotado. Não! Deserto é para nós nos colocarmos de pé. O povo de Israel, enquanto estava caminhando para o deserto, eles sabiam que da nuvem estava sobre eles durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, mas eles estavam sempre atentos, porque ao mover da nuvem, eles sabiam que eles tinham que armar, né, a barraca, suas coisas, e tinham que sair. Então eles não podiam ficar ali em berço esplêndido, não. Tinham que estar sempre de prontidão. Então deserto é lugar, a ordem de Deus no deserto é levante-se. Levante-se. Nada de ficar prostrado, caído, derrotado, sabe? Se vitimizando ao que fizeram de mim, porque eu sou assim. Não, nada disso. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Não somos vítimas, não, nós somos vitoriosos. Glória a Deus por isso. Então, levante-se no poder e na graça de Deus, porque o Senhor quem nos sustenta. Se coloque de pé, né? Como diz, né, o poeta popular, levanta, sacode a poeira e o quê? Dá a volta por cima. Queridos, não vamos morrer no deserto, não. Levanta, sacode a poeira para dar a volta por cima, amém? Se colocar de pé para continuar a caminhada. Porque quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria trazendo seus feixes. Mas tem o quê? Que enquanto semeia, está chorando, mas está caminhando. Está caminhando. Então levante-se, põe-se de pé. Por quê? Porque o deserto é só um processo que vai preparar você, que vai nos preparar para o quê? Para a terra prometida. Para a terra prometida, né? Para a terra prometida. Hoje eu falei com o pastor, estamos fazendo 40 anos. Ele disse, ô Glória, estamos entrando na terra prometida. Estamos entrando na terra prometida, queridos. O deserto fica para trás. Não é verdade? Então, é esse preparo ao que passou com Israel, o que passa conosco. Então, o deserto não é o lugar de nós ficarmos prostrados, se vitimando, se murmurando. Não, porque quem murmura, morre, não é? E não vive a promessa. Quem murmura, morre no meio do caminho
e não vive, não desfruta da promessa. Mas é momento de nós adorarmos, uma geração de adoradores em meio ao deserto. Por quê? Porque o salmista vai fazer uma pergunta muito interessante. Acaso pode o Senhor colocar mesa no deserto? Acaso Deus pode trazer provisão no deserto? Claro, Ele é Deus, que não está refém, fechado nas circunstâncias, limitado pelas circunstâncias. Então, no deserto, sabe, nesse deserto, Deus quer que a gente floresça. Deus quer que a nossa fé se aprofunde nele, para que a gente saia do outro lado declarando: Deus, tu és fiel. Tu és fiel. Eu passei. Quando você passar, quando nós passarmos pelas águas, o Senhor será conosco. Quando nós passarmos pelos rios, eles não nos submergirão. Mas quando nós passarmos também pelo fogo, nem a chama vai arder em nós. Amém? Então, queridos, nós somos esse povo que está marchando. A ordem foi o quê? O que Deus disse a Moisés? Diga ao povo que marche. Marche, não fica olhando para a direita nem para a esquerda, para as impossibilidades. A gente falava isso hoje de manhã. Quem coloca os obstáculos em nós somos nós mesmos. Nós é que nos limitamos. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não sei. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Eu posso, com meu Deus, eu salto muralhas. Nós vamos participar dessa mesa, da ceia. É tão lindo que Jesus, ele disse: fazem memória, façam isso em memória de mim. Qual é a memória que o Senhor quer que a gente tenha? Do Deus que sofreu, do Deus ferido, que se deixou enfermar para nos trazer cura. Pelas suas pisaduras nós somos curados, somos sarados. Então, o Senhor, o nosso divino companheiro, que nos ajuda a atravessar um mundo de aflições. Paulo vai dizer que as aflições do tempo presente. Agar passou as dela, mas saiu vitoriosa. De vítima a vitoriosa. Tão vitoriosa que ela foi escrava, foi retirada do Egito. Mas ela vai casar Ismael com a mulher do seu povo. Isso significa o quê? Que ela foi restaurada em todas as áreas da sua vida. E eu quero profetizar sobre você restauração em todas as áreas da sua vida. Ela foi restaurada, Deus trouxe sobre ela prosperidade em todas as áreas, começando na sua alma. Na sua alma. E isso serviu para que ela se levantasse e ela fosse, como Abraão foi buscar na casa dos seus parentes, uma esposa para Isaac. Agar teve essa honra. Então, no lugar da vergonha dela, não é? Deus trouxe a ela dupla honra, porque ela traz agora uma egípcia para ser a esposa do seu filho. Então, queridos, esse Deus que é conosco nessas aflições desse tempo presente, que está do nosso lado, presente, dentro de nós, junto de nós, o Emanuel. Ele é capaz de fazer amanhecer. É um tempo novo. Façam isso em memória. Olhe para a cruz. Da cruz verteu esse sangue que nos renova, esse sangue que nos restaura, esse sangue que nos fortalece, esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos justifica, esse sangue que nos santifica, esse sangue que abriu o caminho ao trono da graça. Então, ele é o sol da justiça, que traz cura nas suas asas. Então, ele é capaz de fazer amanhecer. Ele é capaz de trazer um novo sol, um novo dia, novas oportunidades. Não é? Assim como as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Por quê? Porque ele é a vitória sobre a morte. Ô morte, aonde está a sua vitória? Ô morte, aonde está o seu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. Então eu quero chamar o pastor Francisco, chamar aqui as nossas diaconisas, porque nós vamos participar da ceia. Porque a morte estava como uma carranca, pode vir, pastor,
A morte estava como uma carranca, assustando, apavorando, intimidando Agar. Como muitas vezes está diante de nós, das impossibilidades, da falta de oportunidade, da desesperança, que traz o desespero, da escassez. Mas nós vamos participar da ceia do Senhor, onde a cura, aonde há poder de Deus sendo liberado através desses elementos, amém, queridos? Através das suas pisaduras nós somos curados. Tragada foi a morte pela vida. Ele é a vitória sobre a morte. Muitas vezes tudo que nós passamos, né, trazemos assim, estamos com circunstâncias fora do nosso controle, e às vezes é difícil da gente confiar. Mas essas histórias, né, essas histórias, elas renovam a nossa fé, porque são pessoas que passaram, né, e venceram. E como passaram e venceram, nós também venceremos. Então, nós podemos encontrar o segredo de poder confiar. Não importa as circunstâncias, somente ao percebermos que Deus está no controle. E quando nós percebemos isso como a Agar viu, nós vemos que Deus não se surpreende. Deus não se surpreendeu com a opinião, decisão de Sara, não se surpreendeu da primeira vez, não se surpreendeu da segunda vez, não se surpreende com as situações que nos acontecem. Ele é o Deus presente, que transforma a maldição em bênção. E quando nós aceitamos, né, aquilo que nos vem, né, quando aceitamos o que Deus permite acontecer nas nossas vidas, nós podemos declarar como Davi, o caminho de Deus é perfeito. Às vezes a gente pode não entender o início. Jesus disse, né, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã você vai entender. Então vamos ficar de pé. Vou passar. Pastor Ricardo está aí? Pedi ao pastor Ricardo para estar ajudando aqui na ceia. Vamos estar entregando sal. Enquanto ele chega, vamos estar passando álcool. Outro igual não há. Pastor, nos ajuda aqui na ceia, por favor. Todos os dias quero louvar as maravilhas. Seu amor. Força, tu és, Senhor, força e refúgio. Com todo que sou, sempre te adoro. Glória ao teu nome, Senhor. Firmado estarei. Sempre te amarei. Incomparáveis são, Senhor. São incomparáveis. São tuas promessas pra mim. São incomparáveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então, que nessa manhã nós podemos estar confiados na soberania, na sabedoria, na providência do nosso Deus, que é fiel. Amém, queridos? Vamos orar. Levante o seu pedacinho de pão. Esse pedacinho de pão que representa
não é o corpo do Senhor moído ali na cruz. Pai, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Queremos te agradecer pela tua provisão, Senhor. Queremos te agradecer porque, como o autor de Hebreus diz, nós temos uma nuvem de testemunhas nos fortalecendo, nos encorajando a prosseguirmos. Então, Pai, que nessa manhã, ao olharmos, Senhor, para esse relato de Agar, nós possamos ter a nossa fé fortalecida em Ti. Sabemos, ó Pai, que aquele que fez a promessa é fiel. Sabemos que, assim como o Senhor fez o deserto de Agar florescer, o Senhor fará o nosso deserto florescer. Há tesouros escondidos em cada uma dessas adversidades. Há tesouros presentes que o Senhor tem para nós, da Tua graça, no conhecimento mais profundo de Ti, num aprofundamento de fé. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada por tudo. Obrigada por Jesus. Porque a morte foi vencida. Ó morte, aonde está a sua vitória? Tragada foi a morte pela vida. Então vou pedir a Norma que esteja abençoando esse pedacinho de pão. Amém? Eu vou botar o microfone. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigada. Como diz a Tua palavra, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois toma desse cálice, beba desse cálice, toma desse pão, coma e participe. Ó Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Sim, Deus, Jesus. nesse dia, que nós vamos participar dessa comunhão, Senhor. Lembrando do Senhor, do Teu sacrifício, da Tua ressurreição, porque esta é uma ordem que o Senhor deu para o Teu povo, para os Teus discípulos e para nós. Fazer isto em memória de mim até que eu venha. Ó Jesus, obrigada porque estamos aqui, Senhor, participando e lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez, faz e fará por nós, pela nossa vida, por todos, Senhor, nossos familiares, também colocamos diante de Ti. Obrigada porque Tu és bom, Senhor. Tu és bom demais, Sim, maravilhoso Jesus. demais. Tu és Nós te tremendo, louvamos, Senhor. Te agradecemos, Nós exaltamos Pai, o Teu nome. porque tudo o Senhor fez por nós e não cobrou nada de nós. Ah, Senhor, obrigada, porque estamos salvos, Senhor, porque o Senhor cumpriu tudo, Senhor, aqui nessa terra para nos salvar. Eu te louvo, te agradeço e participamos agora desse pedaço de pão, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Senhor. Amém. Amém. Jesus abençoou e disse: comam, porque este é o meu corpo. Vamos participar em nome de Jesus. Amém. Jesus também tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é um sangue que confirma a aliança, essa aliança indissolúvel, essa aliança perpétua, essa aliança eterna. Ele é derramado em sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber o vinho até aquele dia que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Amém? Vou pedir a Fabi que esteja orando e abençoando este cálice em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, Pai, porque nós temos a confiança e a certeza de que Tu és o Deus Sim, que nos fez. Assim como Tu viste Agar Sim. em meio àquele deserto, Senhor.
Em meio à dor, Senhor, em meio à incerteza, em meio à insegurança, Senhor. Eu sei que Tu está olhando para cada um de nós. Sim, aqui, Senhor. Jesus. Tu estás conosco porque Tu és um Deus que não nos abandona, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que Tu queres que nós vejamos, Senhor. O poço estava próximo, Senhor, e ela não enxergou. Mas quando Tu disseste para ela olhar, Senhor, ó Deus, ela viu, Senhor. Ela viu aquilo que ela precisava, a provisão que ela precisava naquele momento, Senhor. Nós cremos que aquilo que nós precisamos vem de Ti, Senhor. Sim, ó Tu Pai. és um Deus que provê todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos tirar aprendizado em meio a esse deserto que nós estamos vivendo, Senhor. Confiando em Ti, no único Deus, no poderoso Deus, naquele que é invencível nas batalhas e que está guiando por nós cada luta. Aleluia. O caminho de Deus Abre, é Senhor, os caminhos, perfeito. Senhor, no deserto, como Tu fizeste, Senhor. Abre, Senhor, o mar, como Tu fizeste Moisés passar, Senhor, com Teu povo ali, Deus. Abre o mar, Senhor. Abre o mar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Porque nós temos a certeza, a confiança que esse deserto há de florescer. Amém. Há de florescer e há de dar, Amém. Senhor. Vai florescer para Flores, tua Senhor, honra e e glória. plantas, Senhor, inimagináveis, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Que só no deserto floresce, Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Porque Tu estás trabalhando em cada um de nós, Senhor. Nos fortalecendo e fazendo com que nós confiemos cada dia mais em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo Teu sacrifício, Senhor, lá na cruz, Senhor. Porque Tu se levantaste de lá vitorioso, Senhor. E essa vitória Tu tem dado a cada um de nós, a cada um de nós aqui presente, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Te louvo, Deus, e Te agradeço pelo Deus maravilhoso que Tu és, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos levantar o nosso cálice. Jesus disse: não beberei. Voltarei, prestem atenção ao que lhes digo, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então vamos declarar: Maranata, ó vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos beber todos. Bem. Te louvamos, ó Pai, pela Tua graça redentora, pelo Teu amor. Obrigada, Pai, porque a morte não foi a palavra final, a morte não teve poder sobre Ti. Ah, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor é a vitória sobre a morte. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és a vitória ali na cruz conquistada para nós. Para que não caminhemos mais de cabeça baixa, mas que possamos nos levantar nessa manhã, na Tua graça, na força e no poder do Teu Espírito Santo para avançarmos para o novo dia que o Senhor está trazendo, para avançarmos por esse novo amanhecer que o Senhor está trazendo, para uma nova oportunidade, porque Tu és o Deus, ó Pai, que nos faz andar altaneiramente. Obrigada, Pai. Obrigada porque a morte foi tragada pela vida. É vida. A sentença que o Senhor tem para nós não é morte, é de vida. E que possamos também sermos instrumentos de vida, abençoadores, para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti, sua casa, seus negócios, seu trabalho, sua família, tudo que diz respeito a você, o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Levanta-te, ergue-te e prossiga, porque o Senhor nos fez a promessa. Amém? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.